currículos no ensino e não só na extensão. Regularização da extensão e pensando no contexto da nossa engenharia de pesca, na UAST, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Antes de eu passar a palavra para Cleito e para Dario, eu queria só falar algumas coisas. Então é o seguinte, vejam só. É muito importante, nós devemos antever a universidade como um lugar central para a luta revolucionária, um lugar onde podemos trabalhar para educar a consciência crítica, onde podemos ter uma pedagogia de libertação. Isso foi um trecho que está do livro Erguer a Voz, Pensar como uma Feminista Negra, de Bell Hooks, um livro de 2019. Está muito dentro daquela discussão que a gente já terminou ali, né, com o Tiago e tal, então tem uma certa relação. E é importante a gente dizer o seguinte também, né, a gente tem o Plano Nacional de Educação e temos também as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Esses documentos nos obrigam a retomar alguns direcionamentos importantes para as universidades públicas brasileiras. Quando se trata da extensão universitária, diante do contexto, da situação socioeconômica do Brasil e mundial, isso ainda se faz mais importante. Esses pontos devem ser considerados para assentar a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Ainda, precisamos ter a clareza que a extensão fortalece a ação da universidade na sociedade, associada à pesquisa. Ela oferece suporte para atacar os grandes problemas nacionais, como falta de saneamento, alimentos saudáveis, luta por moradia, a crise do sistema de saúde, assim como trata da formação integral dos estudantes. É dentro desse contexto que a gente tem a extensão como um importante espaço para a gente poder melhorar toda uma condição que a gente tem do Brasil, especialmente, aí a gente vamos tratar especificamente aqui do semiárido, semiárido pernambucano, semiárido do Pajeú, tem as suas particularidades, e é muito importante a universidade poder contribuir de alguma forma, da gente sair de uma condição A para uma condição B. E é isso que a extensão vai se propor. E aí, todos esses textos eu retirei do livro de Sandra de Deus, tá? Um livro de 2020, e ela tem um capítulo que trata especificamente sobre a curricularização da extensão. E para ajudar isso, eu queria muito chamar dois amigos da gente, né? O professor Cleiton, ele é da área de literatura e trabalha mais com a parte de teoria da literatura, e atualmente ele é o presidente, né, da comissão de extensão da UAST, e que tem contribuído com algumas discussões que têm sido feitas sobre a curricularização, entre outras ações da extensão, mas tem sido feita uma discussão sobre a curricularização, né, que ainda está se desenvolvendo. E, além disso, eu também gostaria de chamar um pouco para apaziguar, né, aquela saudade que a gente estava encravada em nossos corações, o nosso amigo Dario, né, mas que a gente chamou não apenas por causa da saudade, né, não foi apenas isso, né, Dario, que é o professor da extensão pesqueira, ele atua, né, com a extensão no Pajeú, com a extensão no semiárido, e ele está fazendo doutorado lá, no doutorado em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, e com o tema de extensão pesqueira no sertão pernambucano, conflitos e invisibilidade. E eu vou trazer esses dois cabas para a gente discutir, para a gente conversar um pouquinho sobre a curricularização. A ideia é o seguinte, Cleito vai fazer uma fala inicial, onde ele vai discutir um pouco mais dessa questão mais burocrática, vamos dizer assim, de como tem sido as discussões, né? Ainda não está fechada, aí Cleito pode, né, deixar um pouco melhor, né, mas as discussões foram iniciadas para se montar a minuta, né, da resolução que vai tratar da curricularização na rural. Tá? Ele vai trazer um apanhado geral, um apanhado também da extensão. E aí, Dario, como tem a experiência, né, da extensão pesqueira, está trabalhando com isso, ele vai trazer um pouco dessa experiência da extensão pesqueira aqui na nossa região. E a ideia com essa discussão é a gente começar, pelo menos, fomentar como é que a gente pode trabalhar a nossa extensão no curso de pesca, que vai, né, a gente vai usar essa discussão para reger a escrita do nosso PPC, para tratar desse tema, e pensando, né, e aí é muito importante aquele ponto que Tiago trouxe, a gente não pode apenas pensar como uma apenas formalidade, a extensão não deve ser pensada apenas para compor currículo, ela tem uma finalidade, e a gente precisa atuar nessa finalidade, e para a gente atuar, a gente precisa ter sempre a sociedade civil, né, os movimentos sociais contribuindo. E aí, para a gente pensar um pouco sobre isso, tá aí a ideia aqui, a gente pensar, quebrar a cabeça um pouquinho nesse sentido. Eu quero passar a palavra agora, inicialmente para a Cleito, depois para a Dario, e a gente abre, né, uma discussão geral da gente. Tá certo? Cleito, meu amigo, vai que é tua. Oi, minha gente, boa tarde para vocês.
Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo com saúde? Vendo aqui Boa umas caras tarde. já conhecidas. Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Bom ver vocês. E poder participar aqui, né? A gente trocar um pouco dessa experiência, discutir. Engenharia de pesca é uma área muito diferente, né? Muito longe, assim, da realidade do que eu vivo no curso de letras. Mas a gente acha que trabalha numa unidade. E a unidade, eu acho que ela precisa dialogar mais, né? A própria proposta, né, da extensão, né, do plano nacional de extensão, né, e até mesmo, né, essa resolução que regimenta a curricularização da extensão, ela preza por algumas diretrizes, e uma delas, né, é essa interdisciplinaridade, interprofissionalidade. Eu acho que é importante que a gente, né, mantenha sempre um diálogo e aproxime as áreas, né, que parecem ser tão distantes, mas que elas têm talvez um objetivo comum de transformação da sociedade. E eu acho que é com isso que eu abro, né, aqui a fala, né, agradecendo, né, a Alain o convite para participar, dizendo que extensão não é um assunto novo, mas talvez ele não seja, mas talvez agora seja o momento mais importante e mais necessário de se falar em extensão universitária. E por quê? A extensão esteve acompanhando, né, a formação da universidade no Brasil, mas a gente pode talvez dividir, né, a extensão em dois momentos. Um momento inicial, em que a extensão era basicamente assistencialista, né, era via de mão única, a universidade ia lá, fazia as ações nas comunidades, tudo mais, que bonitinho, e voltava, né? Não existia um diálogo, não existia uma troca. Eu peguei a fala final de Tiago, né, quando ele estava discutindo aí as questões, e foi muito interessante ele falar a respeito disso, né, desse isolamento em que o discurso da universidade, né, a ação da universidade vai lá nas comunidades e diz assim, olha que coisa bonitinha a gente veio trazer para vocês aqui. E, né, isso não é extensão, né, ou isso pelo menos não é um conceito moderno, não é um conceito, né, que a extensão tem hoje, atualmente, que é um conceito mais dialógico. Esse conceito dialógico, né, ele começa a partir da década de 60, né, com os movimentos populares, né, uma ação muito mais social, voltada para a transformação, que teve um período de interrupção. A gente sabe muito bem o que é que aconteceu nesse período, né, a interrupção durou um bom tempo, né, expulsaram o nosso Paulo Freire, né, que estava junto dessas primeiras mudanças. O segundo momento, né, começa com o período da redemocratização nos anos 80 e vai culminar, né, com a proclamação da nossa Constituição, né. Mas em 1987 acontece, né, uma reunião com o Fórum Nacional, né, a primeira reunião do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, e lá eles estabelecem, né, as primeiras diretrizes que vão nortear essa concepção de extensão que nós temos hoje em dia, né. E uma dessas questões diz respeito justamente, né, ao fato de que a extensão ela é compreendida, né, como pegar aqui, né, a extensão é compreendida como um processo educativo, cultural, científico, né, que se articula de maneira indissociável com o ensino e a pesquisa, né, viabilizando a relação transformadora entre universidade e a sociedade. Extensão é essa via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. Então, o que na verdade isso quer dizer? Quer dizer que não existe extensão, né, sem esses dois lados, sem esses dois conhecimentos, né, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, mas também o conhecimento popular, né, o conhecimento da sociedade, o conhecimento prévio das pessoas que precisam buscar, né, um diálogo maior, um diálogo mais próximo, para buscar solucionar, né, os problemas que as comunidades, as sociedades têm. Então, essa é uma concepção muito mais moderna e que está ligada à própria proposta que os documentos norteadores da extensão na UFRPE têm. Então, na UFRPE, a extensão começa em 75 ainda, né, com o período mesmo do regime da ditadura, em que houve o documento que havia da universidade foi modificado, né, ao longo do período. Então, a partir de 1987,
com o Fórum de Pró-Reitores, há uma mudança significativa. E em 2004, a universidade, né, ela publica a resolução 148, que eu acho que é uma resolução que todo mundo conhece, pelo menos quem já propôs algum projeto de extensão, né, conhece essa resolução, porque ela vai nortear a concepção de extensão da universidade, né, e também das ações de extensão promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão, as unidades, departamentos e os professores. Estabelecendo aí quais são as categorias, né, de programas, projetos, cursos, oficinas, né, eventos e produtos culturais. Então, há uma série de ações que podem ser consideradas como ações extensionistas. Mas eu acho que uma mudança maior aconteceu quando essa nova equipe assumiu também a Pró-Reitoria de Extensão. Eles começaram, já houve, né, na transição entre o grupo anterior, né, e esse grupo, um diálogo para fomentar, né, a criação de um fórum específico para a extensão. Eu acho que isso é muito importante, porque o fórum, ele tem como um dos objetivos, né, ser esse espaço permanente de formulação, de estimulação, né, de ampliação das práticas democráticas de extensão na universidade. E não é à toa que a própria Pró-Reitoria, né, fez uma extensão do próprio nome, né, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania, agora, né, antes era a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Extensão Acadêmica. Mas vamos em frente, né, acho que o fórum foi um grande ganho, né, da extensão, da política de extensão aqui na universidade. Então, o fórum, ele é essa ação que vai pensar, né, a política de extensão na universidade, e dentro do fórum a gente tem uma das ações, né, é o evento do fórum, né, um evento bianual, ou bienal, que vai acontecer, né, na universidade, em várias unidades, não apenas na sede, mas também em Serra Talhada, em Cabo Santo Agostinho. Então, a ideia é que, né, tenha essa mobilidade. O evento, ele vai discutir, né, vai ser um evento que vai discutir, né, as ações e trazendo também a comunidade externa à universidade para a discussão dessas políticas, né, das ações. Então, esse fórum, ele foi lançado no ano passado, e a partir dele nós começamos também a pensar em grupos de trabalho, né, começamos a pensar, né, nessas políticas de extensão da universidade. Principalmente porque em 2018 foi publicado, né, uma resolução atendendo também, né, o Plano Nacional de Educação, e essa resolução, ela diz justamente daquilo que estava previsto lá no PNE, no Plano Nacional de Educação, que era a implementação de 10% da carga horária total do curso, né, em ações de extensão. E o que é que diz essa resolução, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos dessa resolução, porque justamente em cima dela que a gente está trabalhando. Atualmente, a universidade ainda não tem, né, uma minuta, não tem um documento que estabeleça esses parâmetros, né, que dão as normas para a criação de programas, né, de projetos e para a curricularização dessas ações. Hoje eu recebi um documento com deixa eu ver aqui, hoje eu recebi um documento com a portaria, né, a portaria dos professores, de todo mundo que está fazendo parte. Eu acho que é importante, né, que fazem parte desse grupo, né, professores que são de várias áreas e também de várias unidades e vários cursos aqui da Rural, porque a ideia era justamente, né, ter uma visão plural para contribuir com a criação desse documento. E aí o documento, ele vai, na verdade, se basear muito no que diz essa resolução, que é a resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018. Então, o que é que ela vai estabelecer? Né? Ela vai estabelecer essas diretrizes para a implementação de uma carga horária de 10% da carga horária total, né, em ações de extensão. Tem alguns pontos aqui que eu queria somente chamar a atenção, né, a respeito, por exemplo, da concepção das diretrizes e dos princípios. Né? Então, no artigo 3º desse documento, né, ele vai falar que a extensão é essa atividade que se integra
a matriz curricular e a organização da pesquisa, constituindo-se em um processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico, promovendo a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e com a pesquisa. Isso diz respeito, né, a um dos pontos principais, né, das diretrizes do Plano Nacional de Extensão, né, proposto pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que é a indissociabilidade, né, entre o ensino e a pesquisa e a extensão, também previstos na Constituição brasileira e, e nos demais documentos, e também, né, entendendo a extensão como uma prática que contribui não apenas, né, na formação dos professores, ou dos alunos, perdão, né, contribui na formação teórico-metodológica e prática dos alunos, mas também contribui, né, com a transformação das comunidades de destino, levando em consideração que não existe nenhum tipo de conhecimento superior ou inferior, né, não existe uma hierarquia nos conhecimentos, né, todo conhecimento é válido quando ele pode promover a melhor formação e uma melhor transformação social. Além disso, né, é dos objetivos, né, não só contribuir com a formação teórico, metodológica, né, dos discentes, mas também com a formação cidadã, né, crítica. Então, por isso que a resolução busca, né, dar uma ênfase, né, a integrar mais, né, na matriz curricular a questão do ensino, da pesquisa, à extensão. Então, aí vem a outra parte aqui das atividades de extensão, né? O que é que ele diz? Né? Que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais devem fazer parte de matriz curricular dos cursos. Então, isso é um ponto que vai ser discutido, né, com não apenas o fórum de extensão, mas também com a própria pró-reitoria, né, de graduação, que é responsável, né, que é, acho que o órgão responsável na universidade por observar e inserir, né, todas essas informações no sistema a respeito, né, da integralização dos 10%, algo que vai ser muito semelhante ao que acontece já com a carga horária de atividades complementares. Então, atualmente, né, todos os cursos têm uma carga horária de atividades complementares. Da mesma maneira, né, os cursos vão ter uma carga horária de ações de extensão. Como vai ser isso? É isso que o grupo, essa comissão da curricularização vai pensar e estabelecer, né, como os critérios. Uma outra questão que diz respeito, né, a essa resolução é a maneira como ela vai ser, né, estruturada. Então, a concepção que existe, né, das diretrizes de extensão diz o seguinte, né, que deve haver uma contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação cidadã crítica e responsável, que haja um estabelecimento nesse diálogo construtivo e transformador com os demais setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade, a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de ensino superior com todas as áreas, né, e aí, de maneira especial, com as áreas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena, porque essas já são, né, os temas e as áreas que estão previstas nas próprias diretrizes do Plano Nacional e também do Fórum, do documento, né, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão. A promoção e reflexão ética, né, quanto à dimensão social do ensino, né, e da pesquisa, um incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, né, inclusive por meio de desenvolvimento econômico, social, cultural, além, né, de outras também considerações. E aí, como é que vai ser feito isso, né? De alguma forma, essas ações elas vão ser feitas, né, através de programas
e projetos de extensão, né? O que é que cada um dessas dessas ações quer dizer, né? Com programas, os programas na verdade são um conjunto articulado, né, de projetos e outras ações de extensão, né? Atualmente, né, na universidade há poucos programas de extensão, não há muitos, mas é provável que com a curricularização, né, da extensão, né, os programas, eles sejam, né, o número de programas seja, né, ampliado, principalmente porque os programas devem ser propostos pelos departamentos. A universidade não é a universidade que vai propor os programas, mas sim os departamentos, né, as unidades que vão propor os programas. Então, cada programa é como se fosse um grande guarda-chuva que, né, se desenvolve a partir de temas, né, aqueles temas que foram mencionados, né, como educação, né, saúde, trabalho, segurança, natureza, e outros temas. E sob esses programas vão estar as propostas de projetos, né, e o que é que seriam esses projetos, né? Os projetos, eles são um conjunto de ações processuais e contínuas que têm um objetivo específico, além de um prazo determinado para execução, que pode ou não estar vinculado a um programa. Ou seja, há um programa na universidade de educação, digamos, um programa de educação ambiental na universidade. Os professores, né, que têm projetos ligados a essa temática, né, podem propor, né, podem oferecer seus projetos para integrar esse programa, né, um programa do curso de pesca, um programa do curso de biológicas, inclusive o programa do curso de letras, né. Recentemente teve uma professora uma aluna que foi orientada por uma professora e apresentou um trabalho sobre ecocrítica. Então, os projetos, eles podem ou não estar ligados aos programas. Pelo menos essa é a ideia. E os projetos, eles são, né, propostos pelo corpo docente, né, pelos professores. E as demais ações, porque quem já deu uma olhadinha na resolução 148 vai ver que, além de programas e projetos, né, há outras ações de extensão, como cursos, né, oficinas, né, workshops, eventos. Então, essas ações, elas também podem estar vinculadas, né, tanto aos programas quanto aos projetos, né? Mas, né, para efeitos de contabilizar nessa carga horária, é necessário que haja uma participação do discente na organização e execução destes, porque, senão, né, como é que, né, os alunos vão contabilizar a carga horária? A ideia da carga horária não é a carga horária por ele participar como um ouvinte, né? Essa carga horária dele como ouvinte, nessas oficinas, em eventos, é a carga horária que vai estar lá nas atividades complementares. Para as atividades de extensão, né, a carga horária só contabiliza se ele estiver participando como um organizador ou como também um membro de execução dessa ação, como acontece, por exemplo, nos projetos de BEXT. Todo projeto de BEXT, ele tem, né, um professor coordenador, né, ou os professores adjuntos, né, vice-coordenador, e também um bolsista, né, pelo menos um bolsista está lá participando. Então, essa seria, né, uma carga horária possível para integralizar, né, a carga horária de extensão. E aí, eu acho interessante que essa carga horária, ela deve estar em toda a documentação da universidade, né, desde o PDI, passando pelo projeto, né, político institucional também, e principalmente pelo projeto político, né, pelo projeto pedagógico do curso, né. Cada curso vai ter que informar como é que vai ser feita, né, a contabilização, né, quais são os programas, quais são os projetos que né, tem uma carga horária destinada, mas aí não necessita nem informar qual é o período, né? O aluno pode participar dessas ações ao longo de todo o curso, não necessariamente num ou no outro período. E a questão da acreditação vai ficar responsável, né, pela pró-reitoria, né, muito provavelmente, né, isso aí vai ser discutido, mas muito provavelmente pela pró-reitoria de extensão, junto com a pró-reitoria também de graduação. E aí, né, acho que, né, para ir fechando, a gente pensar na ideia, por que é importante, então,
curricularizar, né? Por que é importante, né, curricularizar a extensão, né? O que é que existe aí? E aí tem um texto, né, do Moacir Gadotti, chamado Extensão Universitária para quê? Para que extensão universitária? E eu acho que é muito importante quando ele chama a atenção para o fato de que, em 2012, né, essas diretrizes que o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão deram, atualizou a concepção de extensão, apontando, né, como diretrizes a ideia de interdisciplinaridade e interprofissionalidade, além da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, o Fórum e essas diretrizes, né, defendem um papel inovador para a extensão universitária, que é um papel capaz de transformar, de realizar uma interação transformadora entre a sociedade e a universidade. Né? A ideia da questão dialógica, né? E aí, uma outra questão que ele coloca, né, é o novo paradigma da extensão universitária, né? E ele diz, né, que muitos veem na extensão universitária uma forma de responder à atual crise da universidade. Acho que, né, não faz muito tempo a gente lembra como nós tivemos que ir às ruas aqui de Serra Talhada para defender, né, que a universidade é importante, a universidade pública e gratuita, ela é importante, né, ela presta um serviço importante para a sociedade, porque, né, as nossas ações não tinham visibilidade. E as pessoas, né, começaram a questionar, principalmente, né, por conta, né, do período político, né, que estava fervendo ali naquele momento. E aí a ideia é justamente essa, né, de que a extensão universitária ela vai responder a uma crise atual da universidade. É como se a extensão universitária também pudesse iniciar um processo de transformação da universidade como um todo. Por quê? Aí ele diz, né, porque a universidade que temos está muito centrada no ensino e na pesquisa, né? Parece que a extensão é aquela prima pobre da universidade. E por meio de um novo paradigma da extensão universitária, a própria universidade pudesse ganhar um novo sentido. A luta para garantir as conquistas do Plano Nacional de Educação tem estimulado muita gente a pensar numa visão emancipadora da extensão universitária no contexto de sua curricularização. E aí, para terminar aqui, ele diz, né, para além de novos arranjos didático-metodológicos, ainda discutindo essa questão do porquê da extensão universitária, para além de novos arranjos didático-metodológicos, né, a discussão é epistemológica, com vistas à construção de projetos sistêmicos, coesos e coerentes, que deem conta das novas linguagens, imagens, lógicas, conceitos, experiências intersubjetivas, habilidades e competências cognitivas, né, convergência dos saberes necessária à institucionalização de uma nova mentalidade pedagógica, necessária ao atendimento das exigências da sociedade, ou seja, através da integração e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a promoção de uma nova forma de pensar, né, de uma nova maneira, né, também de agir, comprometida, não somente com a ética, mas também comprometida, né, com um pensamento crítico e transformador. Bem, minha gente, eu não sei se eu ajudei muito, né, a respeito, né, da proposta de extensão na universidade, até porque a gente está começando agora, enquanto comissão, né, hoje saiu a portaria, a gente vai começar agora, enquanto comissão, a discutir isso administrativamente, né, pensando num documento, né, pensando em tudo isso. Mas eu acho que ao longo desse tempo, né, eu também estou eu não sou, viu, Alan, eu estou presidente da comissão há 2 anos, a gente está terminando agora, né, essa gestão, mas nesse tempo, né, eu percebi que houve uma série de mudanças, né, principalmente na extensão, né. Houve uma aproximação da unidade com a Pró-Reitoria de Extensão, né, houve uma provocação, né, da extensão em mudar, né, e essa mudança não é apenas de ação, de atitude, mas também uma mudança, né, de paradigmas e uma mudança, né, de pensamento. Então, eu estou aqui disponível, agradeço mais uma vez o convite, né, fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, minha gente. Beleza, Cleito, brigadão, tá? Mas não vá se embora não, fique aí, beleza? Eu acho que a gente Tem café pode... aqui ainda. Tem café ainda, então, beleza. Dario, aí tu faz a tua fala, Dario, das tuas impressões, das tuas, né, o que é que você observou, o que é que você observa, né, agora que você
ganhou um certo distanciamento, né, da universidade, da unidade, então consegue pensar e refletir melhor sobre alguns aspectos do que está aqui no olho do furacão, né? E aí, pai, tu traz essas impressões e a gente pode discutir, aí a gente pode conversar um pouco sobre tudo. Tranquilo? Tranquilo, Alan. Então, na verdade, obrigado pelo convite, né? Eu acho que eu fiquei emocionado, viu, com a sua fala ali, e eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Eu sinto muita saudade de todos vocês, meu coração fica apertado, mas é isso. A gente está aqui, logo mais estamos chegando de volta aí, né? A ideia, assim, eu pensei no primeiro momento que tu me chamou, assim, eu falei, não, eu vou cair já direto para as experiências mesmo, mais, né, específicas e destrinchar elas e tal. E daí eu meio que fui pensando um pouco, e daí eu vou colocar numa outra lógica, tá? Então, assim, vocês não esperem que eu traga, de repente, aqui alguma solução, alguma sugestão aí mirabolante, mesmo porque a gente já vem discutindo há alguns anos, na verdade, não especificamente, logicamente, essa curricularização da extensão, digamos assim, né? Mas esse amadurecimento sobre a importância das atividades de extensão no curso de Engenharia de Pesca aqui na UASP. Então, eu vou buscar relembrar um pouco as atividades, as provocações, as atividades que foram alimentadas pelos nossos próprios encontros pedagógicos da pesca, onde a gente buscou, acho que de maneira pioneira, acho que digamos assim, pelo menos dentro da UASP, reunir os professores, no primeiro momento, para debater e trocar experiências de ensino e aprendizagem. E isso, se eu não me engano, o Elton aí está por aí, ele pode lembrar, eu acho que foi em 2016, nosso primeiro encontro pedagógico, envolvendo, inclusive, alunos e técnicos administrativos, né? Daí, a gente falou sobre planejamento de aulas em comum, que num primeiro momento gerou um desconforto, né? Mas a gente seguiu, construção coletiva de aulas práticas, né? Foi todo um processo aí de estranhamento, né? De desconfiança, deslocamento, mas culminou aí com experiências interessantíssimas, né? De aulas práticas, cansativas, lógico, né? Trabalhosas, mas a hora que a gente trocava ideia com um aluno, com uma aluna, ouvia o semblante desses alunos, a gente, né, internamente já falava, valeu a pena, né? Troca de experiências de ensino e aprendizagem, então a gente teve professores, né, de outras instituições de ensino superior do estado, fora do estado, né, apresentando aí as experiências de ensino e aprendizagem, integração dos docentes do ciclo básico, que a gente chamava de ciclo básico e ciclo profissional, das disciplinas mais específicas, né, buscando aí um conteúdo mais aplicado para o curso, essa aproximação. A gente discutia sobre eventos e atividades de integração, né, docentes, discentes, técnicos administrativos, a busca também pelo acolhimento, né, dos discentes, envolvendo diversos setores da unidade acadêmica, a própria reformulação do projeto pedagógico, tentando adequar a realidade, essa dinâmica das transformações aí de conteúdos, juntamente com essa legislação, né, que a todo momento ela se apresenta, entre outras inúmeras ações aí que, ao longo dos anos, esses encontros pedagógicos propiciaram a todos nós. Em princípio, assim, pode até parecer estranho alguma dessas atividades que eu citei agora com relação ao tema ou da nossa fala, mas eu acredito que essas atividades, elas estão, de alguma forma, na transversalidade mesmo do tema da extensão, como o próprio Clayton já trouxe agora há pouco para a gente. E por isso mesmo eu acho que a gente já está, por assim dizer, mais maduro para arrojar, como a gente já arrojou lá no passado, né? A gente pode arrojar de novo agora, dar um passo a mais. Eu acho que essas atividades, elas
podem ter criado uma, digamos assim, uma atmosfera mais propícia para discutir essa temática com mais propriedade, de maneira específica dentro do nosso curso, né? Eu acho que a gente tem esse know-how para discutir isso de maneira bem específica, sabe? E lembrando um pouco algumas das experiências desenvolvidas, assim, e daí particularmente no caso da disciplina de extensão pesqueira, então, aulas práticas envolvendo diretamente os atores, né, da pesca e aquicultura, abordando aspectos ambientais, sociais, econômicos, atividade dentro da própria universidade, buscando essa interação entre pescadores, pescadoras, junto com os discentes, docentes, e apresentando até a própria realidade da universidade para esses atores sociais com que a gente está dialogando, desenvolvimento de projetos que socializem e promovam essa troca de conhecimento com a sociedade, indo para outras disciplinas e docentes, né, inúmeros projetos de extensão envolvendo as comunidades aí do entorno de Serra Talhada, da região, projetos envolvendo outras regiões, né, envolvendo o litoral pernambucano, inclusive, atividades pontuais que, de alguma maneira, elas perpassam a extensão, entre outras atividades que a gente veio desenvolvendo aí ao longo desses anos todos por todos nós. Ao mesmo tempo, relembro que inúmeras ações, projetos, atividades, quando elas apresentavam resultados interessantes, tinham uma receptividade bacana, a gente, enfim, né, nos corredores, né, sempre colocava, e se, né, sempre aparecia o se, no sentido, e se fosse institucionalizado, e se fosse, né, e se nós tivéssemos mais apoio, e se o projeto tivesse um respaldo da universidade, né, tudo seria mais fácil, seguro, quer dizer, na teoria, a princípio, né, a gente tem que pôr um parênteses aí. Então, eu acredito que realmente nós possamos, sim, né, pensar em alternativas de integrar as atividades de extensão no nosso projeto pedagógico do curso. E nós já temos, né, essa inserção muito interessante dentro do próprio Estado, né, fruto aí desses 15 anos de curso, se eu não me engano, na região. Então, criando laços, né, pelo estado todo e particularmente na região aí do sertão pernambucano, com inúmeras experiências vivenciadas que, de repente, nos permitem, por exemplo, criar uma disciplina com carga horária fechada para desenvolver atividades de extensão, e daí minha sugestão seria direcionar, né, para as atividades envolvendo a extensão pesqueira. Penso, de repente, em, sei lá, 2 semanas de atividades com a imersão total dos alunos nessa prática, né, externa ao UAST, né, tendo como referencial a comunicação, a troca de saberes, onde outras disciplinas, de repente, elas não iriam estar sendo ministradas nesse período, no semestre, né, elas iriam, de repente, esperar o retorno aí desses 15, 20 dias dos nossos estudantes, ou, sei lá, projetos ao longo da própria formação, com um tutor ou orientador, sei lá, em 3 etapas, na constituição do projeto, no desenvolvimento e na própria finalização, né, seguindo a delimitação conceitual de atividades de extensão que o Cleiton trouxe para nós agora há pouco, ou ainda um período de ESO, por que não, né, a gente já debateu sobre isso, por que não um ESO específico para extensão, e daí puxando para a atividade de extensão pesqueira, onde eu conceituo aí a atividade de extensão pesqueira como que abarca todos os segmentos que compõem o curso de engenharia de pesca, somado a essas atividades aí, incluir, por exemplo, e daí precisa, lógico, de um esforço, né, de cada docente em relação à disciplina a qual ministra, para apresentar uma atividade específica de extensão, né, com carga horária X dentro da disciplina, para ser desenvolvida, sei lá, de maneira individual e coletiva, mas isso também não inviabiliza outras alternativas, né, maiores, um pouco maiores, que abarquem, de repente, o curso todo, né, como uma atividade do curso.
finalizando, eu acho que essa aproximação entre as atividades de extensão pesqueira e as demais disciplinas dentro do curso é um tema importante, é representativo, é caro, né, como se fala hoje em dia, né, particularmente para mim, onde eu vejo realmente essa possibilidade, inclusive, de uma mudança do perfil dos nossos egressos e também dos nossos docentes, sabe, com uma possibilidade de uma construção de uma sensibilidade interessante no sentido de aproximar esse distanciamento, essa dicotomia que envolve, né, a relação entre sociedade e natureza dentro da própria formação do curso de engenharia de pesca, reverberando aí, podendo reverberar, inclusive, nas práticas das ações diárias, né, docentes, discentes e da própria comunidade acadêmica como um todo. Eu acho que a minha fala era mais mesmo para provocar esse debate e também para me permitir participar dele, sabe? É lógico que a gente tem ideias assim mais pontuais e a gente pode até trocar experiências em outros momentos, né, sobre o que a gente foi e vem construindo ao longo da disciplina e da ideia de extensão, mas hoje era mais isso mesmo, assim, fazer um resgate do que é das nossas práticas que a gente já vem fazendo há muitos anos e que elas estão no bojo da extensão, né? Que a extensão é polissêmica, a extensão é plural e é transformadora. Então, eu acho que é nesse sentido a minha fala, de valorizar as nossas práticas, as nossas ações, e no sentido sempre de estar integrando todos nós, né? É isso, eu acho que era isso, bem rapidamente mesmo para abrir para o debate. É isso, Alan? Ou tá muito ruim? Quer que comece de novo? Pelo amor de Deus, né, Dario? Ó, meu coordenador tá aí, é? Entrou? Tá ali, tá stand-by ali escutando. Tá Não sei se ele tá quietinho podendo ele, falar né? agora. Deixa eu só lembrar também que, se eu não me engano, ano passado eu fui convidado pelo Diogo para participar de eu acho que era um workshop, um workshop de extensão envolvendo todos os coordenadores e professores de extensão pesqueira no Brasil. Eu acho que foi, se eu não me engano, em agosto do ano passado. E no momento que eu estava participando, mas acabou a energia aqui e eu acabei não conseguindo participar direito, mas eu acho que o Diogo e o próprio Alan têm algumas contribuições nesse sentido de experiências, mas eu acho que é isso. E desculpe a todos aí se eu não falei com todo mundo, eu vi o Marião agora que eu estou vendo aqui o Mário aqui, bonitão na foto. Legal, prazer. Prazer, Ô, Dario, tranquilo, tranquilo. Ó, realmente esse espaço, a gente não tem, a ideia é refletir, né? Esse é o momento da gente refletir. Como tu até comentou, né, no início da tua fala, a gente vem pensando um pouco no nosso PPC e desde 2016, que foi quando a gente começou os encontros pedagógicos, vem também se discutindo a questão da reformulação do nosso PPC, e vai e volta, a gente até agora não conseguiu reformular, mas a gente precisa reformular, né? E a gente vai ter alguns desafios a mais, né, para a gente fazer essa reformulação, inserir essas novas tecnologias, né, novas metodologias também no PPC, e também a gente precisa pensar muito bem, com muito cuidado e com muito carinho, como é que a gente vai contemplar a extensão no nosso PPC, certo? Como a extensão é uma possibilidade muito grande de a gente poder estar formando. Aí, nesse sentido, eu queria fazer a provocação, Dario, Cleiton e todo mundo. É o seguinte, a gente sabe que até agora a gente não tem um estímulo institucional para a gente desenvolver atividade de extensão, tem um financiamento reduzido, vai ser necessário para desenvolver a atividade de extensão, a gente precisa de um esforço que vai além da nossa sala de aula, vai além do laboratório, né? A gente vai ter que enfrentar realidades bem adversas, a gente vai ter que se confrontar com coisa bem diferente e ainda mais conseguir encantar um estudante, né? Encantar, despertar, né? O estudante com essas questões extensionistas. Por que, dentro desse cenário, fazer extensão? E aí, pode perguntar, pode falar.
Então, eu acho que a resposta é a transformação, meu amigo. É transformadora, né? A extensão é transformadora. Eu acho que o despertar dos nossos estudantes, e acho que até o despertar de muitos de nós, na verdade, acontecem a hora que a gente está na comunidade, né? A hora que a gente diminui, né, esse distanciamento entre, como eu falei, sociedade e natureza, né, essa dicotomia, né, a gente trabalhar de formas, né, separadas. Eu acho que a gente tem que trabalhar integral, né, integrar mais. Eu acho que a partir daí fica fácil. Eu visualizo de maneira bem simples, na verdade, essa questão do despertar, né? A minha preocupação maior é no sentido da operacionalização mesmo da história, sabe? Eu acho que a bronca toda está aí, mas de resto eu acho que é só alegria, para falar a verdade. Eu concordo com o Dario, né? Eu acho que, né, ultimamente a gente está enfrentando muito problema, né, de financiamento, principalmente do financiamento das ações da universidade, né, tanto de pesquisa, quanto no ensino, quanto na extensão também, né, a extensão sempre teve, assim, um olhar bem enviesado por parte, inclusive das autoridades, né, só nos últimos anos é que a extensão ganhou, talvez, a atenção, né, devida, mas não ganhou o reconhecimento financeiro, né, devido. Eu acho que o financiamento de certas ações, né, dificulta muito, porque muitos dos projetos, muitos dos programas precisam, né, necessitam né, da Dario ali. Vou colocar aqui também, pronto. Necessitam de financiamento. Cleiton, desculpa, estou voltando Nada. só porque minha filha trouxe o computador agora que ela estava em aula, eu estava com o dela que estava sem a imagem, e agora... Que massa, amor. Desculpa, que massa. É bom. Eu digo para meus alunos colocam, né, a gente entende, né, as dificuldades, né, tecnológicas, né, de informação dos dados e tudo mais, e também das dificuldades, né, pessoais de cada um, né, os alunos colocam a câmera fechada, eu fico assim, pô, me sentindo tão sozinho, eu fico assim, poxa, velho, eu tô aqui, parece que eu tô falando para ninguém, e quando eu vejo um aluno, né, aparecer e falar, eu acho legal, eu fico muito, muito animado, né, nessa hora, assim, parece que é aquela coisa que, né, você está esperando acontecer e mas muito bom te ver, Dario. Sim, como eu estava falando, né, há o problema mesmo do financiamento, né, e do fomento, né, das ações de extensão, mas a importância que a extensão tem está justamente aí, né, nessa transformação social, mas não só na transformação social, né, porque como, né, o próprio Moacir Gadotti fala, o próprio Paulo Freire fala dessa transformação, então tem uma série de autores que falam nisso, né, essa transformação, né, ela sempre vai partir, né, da relação que a universidade deve firmar com a sociedade, né, para não apenas, né, a formação, e nisso ela contribui também, né, para a questão do ensino, né, uma vez que os alunos estão ali, né, inseridos dentro dessas ações, inseridos dentro das situações e dos problemas também das comunidades, muitas vezes, isso vai contribuir, né, para uma reflexão, né, sobre o próprio pensar, uma reflexão, né, teórica, né, sobre aquilo que o aluno estuda nos livros, aquilo que ele vê em sala de aula, mas também, né, uma reflexão a respeito, né, da própria condição crítica, né, uma reflexão crítica a respeito, né, da situação social e dos problemas atuais enfrentados pelo país. Então, tem essa dimensão que a extensão provoca, né, pelo menos essa perspectiva atual da extensão. Ela provoca, né, uma transformação que não é apenas uma transformação né, no docente ou no discente, né, é uma transformação na sociedade, né, que também reverbera, né, ela reflete, né, na transformação da própria universidade, porque a universidade começa a se repensar, né, enquanto lugar detentora do conhecimento, né, e aí acaba descobrindo, né, talvez seja uma das quebras narcísicas da universidade, né, se descobrir que ela não é a única detentora e produtora de conhecimento,
e, né, e transforma, né, sociedade e universidade. Acho que é isso aí, né, essa transformação, apesar, né, do pouco dinheiro que a gente tem para fazer isso, né? Muitas vezes é na cara e na coragem. É complicado, mas realmente eu concordo com vocês totalmente, né? Mas se a gente se abrir também, possibilidades podem surgir, né, de pesquisas quando a gente vê nesse diálogo, possibilidades novas de disciplina de ensino, enfim. O campo se abre, quando a gente se abre para o mundo, para o diálogo, para a conversa, um campo de coisas e possibilidades são abertas, né? Isso é só um pouco complementando aí o que vocês falaram. E aí, fala, Cleiton, tem alguém inscrito? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que não. Cleiton, assim, vê, esses 10%, só para deixar mais claro, no caso, está sendo proposto, né, são 10% de carga horária de extensão para curricularização. Esses 10% são a mais? Como é que é? É para acrescentar na carga horária ou não? Só para deixar isso mais claro. A compreensão que a gente tem a respeito disso é a seguinte: no caso das ações, daquela carga horária de atividades complementares, né, se o curso, né, tem uma determinada carga horária, então a porcentagem é em cima da carga horária do curso. Da mesma maneira vai acontecer com a extensão. O curso tem, por exemplo, 3.600 horas. Então, 10%, né, 360 horas, devem ser realizadas, não das 3.000, não é dentro das 3.600, né? São as 10% em cima dessa carga horária. Uhum. Então, a carga horária de extensão vai ser uma carga horária também a mais, né? Assim como acontece com a carga horária de atividades complementares. Mas ela não vai ser, né, definida por semestre. Nesse semestre, você realiza isso. Não, a carga horária ela vai ser distribuída ao longo de todo o curso. Então, um curso que tem, né, 10 semestres, cada semestre, né, 30, 40 horas, isso depende. Então, o aluno vai acumulando, né, essa carga horária para, ao final, ele ter, né, 10% de atividades, né, ou de ações de extensão, né, ações extensivas ou ações de extensão. Massa, Cleiton, massa. Deixa eu ver, Mário, você quer fazer uma pergunta? Sim, é que da última vez que a professora Graça falou com a gente, Cleito e Dario, ela disse assim, né? Tinha duas opções para o curso. Ou selecionar 10% das disciplinas para serem somente extensão, ou cada disciplina selecionar 10% da sua carga horária. Por exemplo, a disciplina de 60 horas, 6 horas seria extensão. Mas como é que ficou isso? O curso ainda tem essa opção ou vai obrigar todas as disciplinas a ter uma parcela de extensão? Oi, Mário, tudo bem? Eu acho que isso vai ser discutido ainda na comissão, né? Que como saiu hoje, né? Pelo menos nas discussões que a gente teve, né? Ao longo da coordenação do fórum, a gente discutiu essa resolução a nível do fórum de extensão, né, que era composto pelos presidentes das comissões, né, e com o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão, né, e depois a gente formou um grupo menor, foi um grupo específico para uma comissão provisória. Então, isso ainda vai ser discutido, né, a respeito de como vai ser feita essa carga horária. Eu lembro que eu ouvi essa discussão, a gente pega uma disciplina e dessa disciplina, né, coloca 10%, né, dela, então de 60 vai para 6 horas de extensão. Mas como a gente, né, construiu agora, né, uma comissão para discutir a curricularização, eu acho que essas dúvidas que a gente também tem vão ser sanadas. Tem um monte de universidade também que já fez os seus programas de curricularização. Então, nesse site da RENEX, que é da Rede Nacional de Extensão, né, onde tem lá o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, eles têm uma lista de documentos, né, das universidades, mostrando lá quais universidades já fizeram a curricularização da extensão. E tem um monte de universidade no Brasil todo. Inclusive, a UFPE já fez a curricularização deles. Mas eu acho que, né, essa mesma dúvida a gente também tem, né, a respeito da como vai ser feita a distribuição dessa carga horária. E eu espero realmente, espero não, e com a comissão a gente vai tirar essas
né, essas dúvidas. Obrigado. Beleza, Mário. Eu que agradeço, um abraço. A Fabinha perguntou aqui, mas se vão 10% a mais, e se uma disciplina de 60 horas, então seriam 6 horas, né, para extensão. Aí não serão horas a mais. Seria meio que dentro, né, da carga horária já da disciplina. Mas assim, eu acho que é como, ainda, na verdade, é uma discussão que está iniciando, pelo menos na rural, né? Na rural a gente ainda está vendo, porque como o Cleito falou, existem algumas universidades que adotaram estratégias diferentes para fazer essa curricularização. Tem algumas que inseriram, né, dentro das disciplinas, dentro dos curriculares, tem algumas outras que foram mais nessa linha de tentar montar os projetos e programas, e aí o aluno vai escolhendo, né, dentro das opções que ele tem ali, ele vai escolhendo, e é que tem o que dá carga horária. Então, né, são estratégias diferentes, né, que a rural ainda está discutindo qual é a estratégia que ela vai, né, designar para todo o corpo. Essa discussão, né, que está sendo iniciada, que foi justamente gerado esse grupo, e aí depois eu acho que em cima disso é que a gente tem que pensar, dentro do que a rural permite, como é que a gente vai pensar no curso da pesca. Diogo, tu havia levantado a mão, como é que tá? Levantei rapidamente, que eu estou em trânsito aqui, né? A gente, às vezes, está trabalhando em mobilidade, né, atualmente. Então, mas eu só queria agradecer o Cleiton e ao Dario e deixar registrado também que no fórum que o Dario bem lembrou, a gente chegou a mais ou menos um consenso de que essa carga horária não seja dentro das disciplinas, né? E também que muitas vezes não seja por programas e projetos, né? Agora sim, tem várias formas de curricularizar. Certamente, com essa pró-reitoria que aí está, a Rural vai arrumar a melhor forma. O que preocupa é que, nesse processo de extensão, o aluno tem que ser protagonista, né? É uma coisa que eu sempre lembro nas falas. Se o aluno não é protagonista, então a gente não está curricularizando essa extensão não está emancipando, que é o grande sonho, né, da extensão, emancipar. Enfim, é só fazer esse adendo de que a preocupação que a comissão tem que ter é de que os discentes sejam protagonistas, né? Então, era este o registro e agradecer demais a presença dos dois aqui. Beleza, meu coordenador, tu é fera. Pena que tá fazendo uma coisa contra a lei, né? Dirigindo e falando celular. Não estou dirigindo, não, estou parado aqui, rapaz. Olha aí, você errado. Tá paradinho. Estou aqui com os meninos no carro aqui, ó. Dá um alô aí, galerinha. Alô! Alô, alô, Otinho, Alice ali. Estamos aqui. Valeu, Diogo. Mas é isso, né? Então, Cleiton, aí tu botou, né? O artigo 4, as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, tá aí, né, o aviso do artigo 4. Isso é de quê? Das diretrizes curriculares, Cleiton? Não, isso é da resolução. A resolução que institui, né, a obrigatoriedade da curricularização. Essa é de 2018. Vou colocar aqui a referência dela. Tranquilo. Dario, tem alguém mais que está inscrito? Deixa eu conferir, acho que não, né? Alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa que sempre, na verdade, dentro da ótica da extensão, sempre me instigou, ao mesmo tempo angustiou. Eu acho que, eu ainda acredito, na verdade, que isso possa, de repente, ser institucionalizado no curso. Se não for no curso, vai ter que ser por fora dele, mas eu acho que a questão de um estágio de vivência em aquicultura e pesca parecido com os moldes de estágio de vivência da reforma agrária, eu acho que cabe muito, muito bem dentro do curso de engenharia de pesca. Eu acho que a gente tem condição, né, de ser esse diferencial no Brasil em relação a isso, principalmente trabalhando com águas interiores. A gente tem comunidades que, de repente, poderiam estar recebendo nossos alunos, né, anualmente, num esquema aí de alternância, logicamente, né, comunidade, tempo haste, e vice-versa, com
com os atores também, aquicultores familiares e pescadores artesanais. Eu acho que a gente tem essa condição e, de repente, a gente poderia pensar em arrojar e caminhar para isso. A outra questão, assim, mas daí é uma utopia, mas tudo bem, é bate-papo só aqui mesmo, é a questão de um barco, né? A gente tem um barco escola e para pesca, né? Logicamente envolveria todos os cursos da UAST, que a gente pudesse realmente, de repente, ter essa carga horária dentro do barco, né? Parando nas comunidades, andando pelo São Francisco. Eu acho que possibilidades tem, né? Foram comprados inúmeros barcos aí para N cursos de engenharia de pesca no Brasil. E o Diogo depois pode estar falando sobre isso, o Zeca também, mas enfim, é só para ventilar e não deixar cair no esquecimento essas utopias, né? Tranquilo, Dário, mas se não tiver utopia, a gente também não sai do lugar, então é sempre bom a gente poder sonhar, né? Sonhar, a gente pode sonhar mais e a gente vê como é que pode conseguir, né? Hugo, tu havia levantado a mão, não foi, meu amigo? Foi rapidinho, né? Eu não poderia deixar de cumprimentar aí o Cleiton, o Dario, né? Os amigos aí, né? E todos aí que estão ainda presentes aqui no nosso encontro online, né? E queria expor aqui um pouco, né, de uma experiência que eu tive recentemente com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que o professor Antônio Henrique e o professor Walter Evangelista são os coordenadores. E eu tive a felicidade, né, de compor, né, de ministrar um módulo curricular, vamos dizer assim, dentro do programa. E agora também, felizmente, também estou participando como orientador de 2 alunos que estão trabalhando com aquicultura. Então, eu acho que eu concordo com a fala de todo mundo. Essa questão que o Dário falou agora, por isso que eu pedi a palavra, o programa está culminando com atividades nas próprias propriedades desses educandos. Então, a gente vê terreiros, movimentos sociais, quilombolas, tribos indígenas, sindicatos, assentamentos de enfim, é muito bacana, pessoal. E eu acho que os alunos de engenharia de pesca, claro, estou puxando a sardinha para o nosso curso, poderiam estar realmente fazendo essas vivências ao longo não só do curso, né, mas o acompanhamento do semestre ou do dia a dia, né, pessoal? Eu acho que é engraçado falar isso, né, mas a extensão, infelizmente, eu vejo muita boa vontade de quem ainda faz, porque não temos muito mérito, infelizmente, ainda. Brincando aqui, a gente tem um carro até hoje, uma pesca em movimento. Ia falar uma palavra, não posso. Cadê a extensão, pelo amor de Deus? Pesquisa precisa de carro, precisa, sei lá, tanto quanto extensão, então um desabafo também, né? Essa questão, né? A gente faz extensão muito com vontade. Eu tenho, às vezes, uma visão diferente da extensão que o Dario e outros colegas têm. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Eu queria parabenizar aí a fala do Cleito, do Dario, belíssimas, vamos dizer assim, entradas, Alain, aqueles seus pensamentos que você trouxe. Foi muito bom para a reflexão. Um grande abraço aí, pessoal. Obrigado. Alain filosófico. Ixi, Maria, não. Valeu mesmo pelas palavras, tá? Cleiton, realmente eu acho que do jeito que está escrito aqui, de acordo com esse artigo 4, meio que está dentro da carga horária do curso mesmo. Assim, naqueles 10%. Aí eu não sei, mas também eu acho que é a questão do amadurecimento da discussão em si, né? Ainda tá iniciando, né? Tá um processo de tentar estruturar melhor, pelo menos na rural, né? E aí a gente tá amadurecendo. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa, algo a comentar? Não. Pronto. A gente já está entrando às 18 horas, tá? Então, já que não tem ninguém inscrito, eu vou agradecer aqui aos amigos. Cleiton, saudações alvirrubras sempre, certo? Daria, meu amigo, bom te ver, bom demais te ver. Valeu, bicho. Valeu. Tricolor, tricolor. Agradecemos também os fortes que estão aqui, né? Porra,
6 horas da noite já. Então, agradecemos demais a presença de vocês. A conversa hoje foi muito boa, foi muito gostosa, todo esse momento. E eu abro para você, Dario, eu abro para você, Cleiton, né, fazer suas considerações finais, para a gente se despedir aí de todos e todas. Deixa eu falar rapidinho, aí eu passo para Dario aqui, que é da casa, é do curso. Bem, minha gente, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Acho que é uma oportunidade importante para a gente, né, aproximar, né, os conhecimentos, aproximar as ações para poder construir não apenas uma unidade, né, cada vez melhor, mais participativa, mas também, né, uma sociedade integrada, né, nas ações e na promoção, né, de ações para o desenvolvimento, né, da região, né, primeiro da região, né, e do Estado, né, e do país. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de, né, conversar com vocês aqui, né, e dizer que, né, o único pai da cidade é o esporte, viu, e do Estado, viu? Respeito, rapaz. Um grande abraço, minha gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, meu velho. Se cuida. Dario. Só agradecer, na verdade. Eu acho que é um tema que é sempre importante, tá sendo colocado, independente do momento. Eu acho que ele tem que estar inserido em todas as discussões. Eu acho que eu sou mais descrente, assim, em relação à sensibilização da rural para a extensão, né? Eu acho que ela nunca teve, talvez agora, pela fala do Cleiton, nessa nova gestão da Pró-Reitoria, mas eu acho que eu sou meio pragmático, eu acho que é importante a gente forçar realmente a institucionalização, colocar no projeto pedagógico, colocar no PPI da instituição, né, forçar, abrir o cofre, na verdade, e dar respaldo para a extensão, porque senão não vai vir e vai ficar aí, né, Hugo? Vai ficar sem um carro de extensão, sem uma ação, sem um respaldo para os nossos estudantes. Então, eu acho que a gente tem que forçar a barra no sentido de, lógico, né, consciente, fazendo um trabalho interessante, uma proposta bacana, mas tem que ser colocada para, senão não vai movimentar, e a gente já sabe disso, né? Acho que é isso, e satisfação revê-los. Eu agradeço mais uma vez. Hugo, tá aparecendo seu pai, meu amigo. Eu achei que era seu Hermílio que estava aí, capaz do céu, mas é Hugo. Só brincadeira, viu, Hugo? E logo mais eu volto aí para a gente jogar bola também. Tamo junto, não sei mais jogar, não. Perdi só com o Demárcio. Quando o Demárcio voltar, eu volto. Eu quero só ver, tem que marcar a peladinha de retorno, né? Tem que marcar, tem que marcar. Beleza, é isso. Bom demais ver vocês mais uma vez. Agradeço a colaboração, a participação, tá? E é isso, vamos se caminhar aqui. Um abraço. Todos se cuidem. Cuidem das suas famílias. Aí, vai, Fabinha. Viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gnomo. Tchau, galera. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye.